Olá, eu sou o professor Rufino e estou aqui de volta para dar continuidade ao conteúdo. Vamos trabalhar um pouquinho os gêneros textuais tradicionais. Nós estamos agora entrando no caderno 3, na unidade 1. Isso é para você poder acompanhar no nosso material didático físico, né, que é a apostila. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses gêneros. Hoje começaremos pela carta pessoal. Você vai observar que começa na página 106, mas nós vamos tratar hoje do conteúdo que está a partir da página 108. Então, quando eu falo em gênero textuais tradicionais, né, aí você fica pensando, né, o que seriam esses gêneros, né? Então, logo nos remete a algo já bastante utilizado e que tem toda uma história, tem todo um contexto anterior, né? À medida que o tempo vai passando, né, nós, leitores, vamos nos lançando e vamos utilizando os novos meios de comunicação. E isso já aconteceu com a carta, com o bilhete e com o diário. Né? Então são três documentos, são três gêneros, né? De forma que você utilizava de uma forma mais pessoal, mais íntima, né? A carta pessoal, ela tem esse caráter, né, da subjetividade, está centrada na primeira pessoa. Né? Então, esses gêneros textuais, aqui para vocês verem novamente, né, qual é a página que nós estamos trabalhando. Então, nós temos aí. Então, o termo gênero textuais tradicionais trata especificamente de três gêneros de textos consagrados pela cultura e pelo uso, transmitido de geração em geração. Nós temos aí o bilhete, que é uma mensagem bem curtinha, né, que você deixa, que é um recadinho para alguém, um aviso, né, costumamos muito deixar na geladeira, né, isso já foi uma prática, né, bastante comum. Hoje nós temos outros meios de fazer uma comunicação mais rápida, mais objetiva e mais direta. A carta pessoal, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, e o diário. Então, mesmo com todo esse avanço, né, acabei de falar que hoje nós temos outros meios, com esse avanço tecnológico, ainda utilizamos as cartas. Se eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu tenho uma pessoa que eu gosto, que eu quero mandar notícia lá em Belo Horizonte, então eu me utilizava da carta. Se eu quisesse mandar lá para Paris, alguém que está lá, eu também encaminhava uma carta, mesmo que essa carta demorasse, né? Quando eu falo nisso, né, até eu de assustar, porque hoje a carta é algo que nós utilizamos muito pouco, principalmente a carta pessoal. Né? Mesmo hoje, quando eu tendo e-mail, que é um tipo de carta, nem sempre as pessoas utilizam para escrever uma carta muito longa, né? É mais um recadinho, uma mensagem mais rápida, ou você usa o e-mail de maneira mais profissional. Então vamos ver aqui um pouquinho desse gênero. Então nós temos aqui, para fazer uma introdução, eu tenho uma música do Barão Vermelho, composta pelo Roberto Frejá e pelo Agenor Neto. Aliás, falei em Agenor Neto. Vocês sabem quem é Agenor Neto? Tem a mínima ideia de quem seria essa pessoa? Então vamos pensar aí um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ler o texto. Hoje eu acordei com sono e sem vontade de acordar. O meu amor foi embora e só deixou para mim um bilhetinho todo azul com seus garranchos, que dizia assim: Chuchu, vou me mandar. Eu vou para Bahia. Para Bahia. Talvez eu volte qualquer dia. O certo é que eu tô vivendo, eu tô tentando. Nosso amor foi um engano. Então você observa que, né, a ideia que ele fala aqui, né, ele já vai descrevendo como é que é o bilhete, né, uma mensagenzinha curta, escrita de maneira rápida, sem uma preocupação formal, sem nada. Nós vamos tratar do bilhete mais à frente, só para fazer um contraponto para vocês entenderem. Ao lado eu tenho uma música do Moraes Moreira, que aí fala realmente da carta, né? Pombo correio voa depressa, e esta carta leva para mim, para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é para saber se ela ainda gosta de mim. Pombo correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for. O mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Vocês observam como ele dá destaque à importância da carta, né? Você mandar a carta para o seu amor e aguardar essa resposta, né?
Ele fala mesmo que leve muito tempo, né? Mesmo que ele tenha que voar, né? É, mas ele quer que essa carta, quer que essa mensagem chegue até essa pessoa, o seu destinatário. Voltando aqui, gente, só para lembrar vocês aqui, ó, Agenor Neto nada mais é do que o Cazuza, né? Que é o nome do Cazuza, que é o nome verdadeiro do Cazuza, né? Cazuza, na verdade, seria o apelido que depois se tornou o nome artístico. Então, com isso, gente, nós aprendemos bem, né? Vimos bem aí qual é a importância da carta, né? O que seria a carta hoje, né? Vamos pensar hoje, né? Será que eu teria que ficar esperando uma resposta? A não ser que a pessoa não queira responder de imediato, né? Mas hoje eu tenho outros canais, outros meios que leva, né, essa mensagem até outra pessoa em segundos, em milésimos de segundo. Vou perguntar a vocês, vocês sabem o que é pombo correio? No final eu vou falar para vocês. Então, gente, vamos ver aqui a estrutura dessa carta, né? Então, muito dessa carta ela foi sendo transformada com o tempo, né? Havia todo um cuidado no escrever, toda uma regra, mais até vamos dizer assim, mais rígida, né? Mas por se tratar de uma carta pessoal e ao longo do tempo ela foi perdendo, mas algumas coisas ainda se mantêm, né? Então, quando eu começo a escrever, são os elementos que a gente fala que são fixos. Então, nós temos a data, o destinatário, que é para quem é remetida a carta, o corpo, né, do texto, a saudação e a assinatura da pessoa. Vamos transpor essa carta para o e-mail. Então, gente, o e-mail ele já fornece a data, né? O destinatário, obviamente, se eu vou introduzir essa carta, eu vou botar o nome da pessoa, vou escrever a carta e vou fazer uma saudação. Muitas vezes a assinatura é automática, né? Eu não preciso assinar, escrever lá meu nome na carta. Assim que eu mandar o documento, o próprio texto já traz a minha assinatura. Então, vamos ver aqui se eu consigo, dentro desse exemplo, se vocês conseguem perceber esses elementos que eu falei para vocês. Então, nós temos aí, olha lá em cima, a data, né? O mês e o ano. Meu caro Mário, coincidência, sua carta me chega na manhã mesma em que lhe estou mandando seus 3 miróis. Portanto, a pergunta última que você me fez está respondida. Botei dedicatória no seu e deixei os outros em branco. Como você os oferece, você é que deve dedicá-los. Vejo que você continua o mesmo lírico de antigamente. Como já o conhecia, sei que o atual lirismo não é questão de cerveja. Aliás, a cerveja aí? Vejo também que você continua adiando o nosso encontro. O Geraldo, com quem estive há 2 dias em Paris, também prometeu vir e não veio. Veja se decide. Hombre. Grande abraço do seu João Cabral de Melo Neto. Então, gente, nós temos, né, logo o vocativo, né? Meu caro Mário. Você observa que ele coloca o primeiro nome, lógico que é uma pessoa da intimidade. Então, a carta ela tem esse caráter, né? Justamente para ela ser pessoal. Logo depois vem o corpo, né? O que eu estou respondendo, eu estou dando notícias. Você observa que é uma conversa que nós fazemos hoje num desses aplicativos, enfim, mas é uma conversa que demorava, né, para chegar e tal. Aí você finaliza, né, dando o agradecimento e assinando a carta. Você observa que até lá no final, né, ele fala do seu João Cabral de Melo Neto. Até a despedida ela tem esse caráter pessoal. Talvez você tenha se perguntado, poxa, eu já ouvi esse nome João Cabral de Melo Neto. Então, João Cabral de Melo Neto é um escritor. Mário, ou provavelmente é Mário de Andrade, que também é um escritor. Então, era muito comum nesse período, né? Eles escreverem, eles dialogarem, essas pessoas, esses escritores, né? Faziam cartas mais trabalhadas, inclusive por isso que essas cartas existem livros que reúnem, coletâneas que reúnem essas cartas, né? E havia que eles conversavam, né? Estavam em outro país, em outras cidades, e as cartas, né?
Elas levavam bastante tempo, mas havia assim, né? Era um diálogo que às vezes você mandava hoje, chegaria daqui a 10, 15, 20 dias, até voltar o retorno, chegaria na pessoa, né? Até voltar o retorno, né? Até ter o retorno, na verdade, voltar o retorno não existe. Até retornar havia um certo tempo. Então aqui nós observamos direitinho a estrutura, né? Não chega a ser nada difícil, complicado. Provavelmente em algum momento você já fez um texto parecido, um texto bem próximo disso. Então, vocês devem estar se perguntando, né, quem seria Miró? Né, quando ele cita aqui no texto, né, que ele mandando seus 3 Mirós. Então, Miró, gente, ele foi um pintor, né, escultor, gravurista. Ele foi fundador do movimento surrealista e ele viveu justamente, foi contemporâneo desses autores aqui. Ele é bastante famoso, morreu já com 90 anos em 1983, tá? Então vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo. Obviamente, Miró você vai ter oportunidade de ver em artes, assim também como em literatura. Então nós temos aqui um novo exemplo também, é uma carta. Observe que ela já é mais atual, ela é de 2013, mas não muda, né? Temos ali o local, a data. Então vamos ler aqui para vocês poderem acompanhar. Vocês observem que até a maneira como ela é tratada, como o conteúdo, né, de que maneira esse conteúdo é tratado, é até diferente. Querido amigo, observaram já aí, né, como é que é pessoal. Só eu sei como você é desatento e despreocupado com as regras de boas maneiras. Conforme nossa amizade foi solidificando-se, acostumei-me com seu jeito e aprendi que quando você esquece das datas de aniversário de seus amigos, ou não responde a alguns e-mails, não tem intenção de magoar ninguém, pois por trás desses descuidos não há desavenças pessoais. No entanto, agora você está com o smartphone e posso tentar lhe ajudar a romper com essa falta de gentileza mais facilmente. Sei que a sociedade moderna capitalista na qual vivemos contribui sobremaneira para acentuar em nós sentimentos individualistas. Logo, as pessoas estão quase sempre apressadas para cumprirem seus muitos afazeres. Nesse sentido, a pressa favorece que sejamos, por vezes, deseducados e grosseiros. Por exemplo, no trânsito. Porém, eu quero lhe mostrar que todo esse estresse não tende a lhe fazer mal. Só tende a lhe fazer mal, tornando-o um cara agressivo e desequilibrado. Para a sua própria saúde física e mental, é importante que você mantenha com as pessoas próximas relações de harmoniosas. Desculpa. Com as pessoas próximas, relações harmoniosas. Portanto, responda, mesmo na internet, os convites de seus amigos, até quando não houver meios de vir aos encontros propostos por eles. Além disso, pare com essa sua maneira de atender o celular durante o almoço ou no meio de conversas. Entenda que a pessoa ao seu lado quer a sua companhia. E atenção, garanto-lhe que o mundo não acabará se seu telefone ficar desligado por poucos minutos. Espero, querido, que você compreenda minha iniciativa, pois não pretendo lhe dar lições de moral, mas somente demonstrar a você que a convivência com aqueles que gostamos pode ser bem mais agradável. Olha só, você não precisa e nem deve ser falso na tentativa de ser mais gentil. Só seja mais gentil com aquelas pessoas pelas quais tem apreço. Até porque creio que a gentileza só faz sentido quando parte de intenções genuínas e sinceras. Não se esqueça, estou aguardando notícias suas, mas se quiser pode responder via SMS. Com muitas saudades, Josefa. Você observa que existe uma brincadeira aí, né? É um texto, obviamente. É, eu não tenho como garantir para vocês que se esse texto foi criado especificamente, né, para algum trabalho, alguma atividade, ou se foi realmente endereçado a alguém. Mas poderia ser, né? Se fosse o caso.
Então você observa que existe uma certa, né, pessoal, os verbos estão na primeira pessoa, ele se dirige a um interlocutor específico. Aí eu tenho alguém que emite a mensagem, eu tenho um remetente e tenho um destinatário, né? Ele não específico, é apenas um amigo, mas eu sei, né? Eu sei que o remetente é a Josefa e que o destinatário seria esse amigo. Vocês perceberam que ele é de 2013, então aqui ele já fala de, né, coisas que estão já no nosso dia a dia. E como essa tecnologia também nos deixou meio que reféns, né? Porque você está muito próximo e ao tempo estar muito longe. Você tem que se colocar à disposição do outro, né? Se você não se colocar à disposição, nada disso vai te aproximar do outro. Então, hoje você tem vários canais para que a mensagem possa chegar até o outro, mas em compensação, né, você se tornou uma pessoa extremamente ocupada, fazendo tudo ao mesmo tempo, né, atendendo muitas pessoas e não dando prioridade àquelas pessoas que realmente você deve dar. Obviamente, estou fazendo um comentário aqui, né, mais interpretação em relação ao texto, mas a gente observa bem a estrutura, né? A data, o vocativo, o corpo da mensagem e mais a saudação final. Bom, gente, aqui nós temos algumas situações em que momentos e algumas cartas, que são cartas famosas, elas foram sendo utilizadas, né? Estão presentes em várias outras produções culturais. Nós temos aí livros, nós temos filmes baseados em cartas, para você ver como é que é a importância da carta, né? Como é que é essa importância, né? Então, nós vamos ver que a carta, né, ela vai estar muito ligada no nosso dia a dia, na presença. Mesmo para você que não tem o hábito, né, você vai ver. Nós temos aí o filme famoso, Cartas para Julieta. Temos Central do Brasil, que é um filme onde a protagonista, ela fica na Central do Brasil escrevendo cartas para as pessoas que estão distantes das suas famílias e não sabem escrever, né? Então ela ganha fazendo isso. Aí ela conhece o menino e aí, enfim, aí a história tem todo o desenrolar. Mas é um filme premiado e é importante você perceber como está essa questão da carta, né? Mesmo hoje, né, ainda existem pessoas que só se comunicam, né, ainda mandam notícias via carta. Então, a carta ela vai ter esse objetivo, né? Ela é comunicar uma opinião particular. Você percebe numa carta que eu li antes, como ela é particular, ela é pessoal, a respeito de um assunto, né, que está relacionado ao emissor e ao receptor. Nós percebemos aí uma estrutura, né? Percebemos também que a pessoa do discurso é a primeira pessoa do singular. Obviamente, se eu estou num suposto diálogo falando com alguém, eu vou usar essa segunda pessoa, que é a pessoa a quem eu estou me referindo, para quem eu estou encaminhando a carta. Nós vamos ter uma linguagem clara, objetiva, e a linguagem, ela é informal, né? Nós estamos falando de uma carta pessoal. Então você pode usar um termo carinhoso, você pode usar uma expressão que é onde evidencia uma certa intimidade com a pessoa a quem você está escrevendo, usar uma gíria. Então você não vai ter essa preocupação formal, tá? Nós vamos observar que os verbos estarão no presente do indicativo, né? É como se eu estivesse falando, conversando com essa pessoa, dialogando com essa pessoa. Então, é importante essa questão aí do emprego do verbo, né? Nós vamos ver os pronomes de tratamento sendo bastante utilizados, sendo que nós temos uma tendência a usar muito senhor e você, né? Como se você está mandando uma carta para o seu pai, né? Aí você usa para o seu avô,
né? Para sua mãe você usaria ali a senhora. Para um amigo você usaria o você, que estão mais presentes no nosso dia a dia, no emprego, né? É, nós, também é importante que vocês precisem entender, né, que quando eu escrevo existe um suposto interlocutor, né? No caso, um suposto que eu estou mandando para alguém específico. E essa pessoa precisa estar conectada com o que eu estou falando, com o que eu estou dizendo. Se eu olhar o texto anterior, aqui, você vai observar que a autora aqui do texto, ela narra coisas que estão no dia a dia, né? Que coisas que acontecem. Com certeza essa pessoa que vai estar recebendo essa mensagem, ela vai entender isso, né? Ela vai entender que a pessoa está cobrando uma certa atenção, né? Obviamente essa mensagem ela vai chegar até o outro, né, de uma forma para a gente, né, quando estamos lendo, estamos de fora, né, você tem um certo olhar, né? Quando eu estou recebendo, obviamente eu tenho que me identificar com aquilo e saber se aquilo é justo ou não, e obviamente seria interessante, né? Por que vocês não tentam reproduzir depois uma carta em resposta a essa carta aqui? Vou deixar essa atividade para vocês fazerem. Aí vocês vão fazer uma resposta, né? Pode ser uma carta, não precisa ser uma carta longa, né? Para essa pessoa aqui, para Josefa, montando dentro dessa estrutura. Então aqui nós temos, como mostrei para vocês, né, alguns filmes e livros que tratam, que falam sobre, que tem como o fio condutor da história uma carta, né? Nós temos aqui o livro Cartas a um Jovem Poeta, que também é bastante conhecido. Nós temos aqui é um livro, né? Nós temos Carta para Deus, que é um filme. Nós temos A Última Carta de Amor, também livro. Temos Central do Brasil, um filme, e Cartas para Julieta, também um filme que é baseado também num livro. Então, gente, vamos observar como isso está no dia a dia, como isso está presente, né, na nossa literatura de uma forma geral. Eu vou ler para vocês aqui a letrinha de uma música e para vocês perceberem, entenderem a importância, né, reforçar essa importância. E nós vamos falar aqui de alguns elementos que estão ligados diretamente à carta. Vamos agora à leitura. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Lendo o envelope bonito, o seu sobrescrito eu reconheci. A mesma caligrafia que me disse um dia: estou farto de ti. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem porque na incerteza eu meditava. Dizia: será de alegria? Será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz. E assim pensando, rasguei sua carta e queimei para não sofrer mais. Vocês observam, nós temos aqui o elemento, né, gente? Quando eu falo carta, eu penso em carteiro, né? Hoje o carteiro ele tem outras funções, mas teve período que a função básica era entregar mesmo, essa correspondência, essa conversa, esse diálogo entre pessoas que estão distantes, né? Ela fala aqui do envelope, era importantíssimo o envelope, né? O envelope você trazia na frente do envelope, né? A pessoa a quem estava se destinando a correspondência e no verso do envelope a sua identificação. Isso também é extremamente importante. Aí eu te pergunto, hoje já não teria, né? Porque hoje nós usamos o e-mail. Então esse envelope, hoje né, você tem um envelope hoje para colocar documento, para colocar outras coisas, né? Mas raramente você utiliza para uma carta, né? Porque não usamos mais esse tipo. Mas continuamos tendo esse gênero textual dentro lá do e-mail. Aliás, o e-mail foi criado com este objetivo. O seu sobrescrito eu reconheci, ou seja, a pessoa já reconhecia a outra pela letra, porque havia um capricho, você identificava a pessoa pela letra, né? E aí, ao identificar, você não abre esse envelope sem saber o que está vindo, qual a notícia, o que estará chegando, o que contém. Havia uma ansiedade, né, em relação ao que estava, qual era a mensagem que trazia
esta carta, né? Aqui vocês vão observar, né, lá em cima eu falo, contendo o poema Cartas de Amor São Ridículas, de Álvaro de Campos, / Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa também tratou disso em um dos seus textos, né? Observe aqui também o texto de Fernando Pessoa, que também fala sobre a carta. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Então, gente, você percebe, né? Estamos aqui terminando o conteúdo, mas como a importância desse gênero textual, né? Por isso que é chamado de gênero textual tradicional. E como ele vem, né, percorrendo todo a nossa, né, a nossa história, vamos dizer assim, né? Vem percorrendo de geração a geração todo. Aqui nós temos as fontes, tá? Para vocês, caso vocês queiram consultar, caso eu queira dar uma olhada, e para ficar registrado de onde foi que eu pesquisei e retirei esse conteúdo. Lá na frente eu perguntei a vocês se vocês saberiam o que era o pombo-correio. O pombo-correio, né, é um pombo mesmo, né, que é uma variedade de um pombo chamado pombo das rochas, né, que é selvagem, e ele tem uma capacidade de ir e retornar ao seu lar, né? Então, a ideia é se quando você mandasse uma mensagem via o pombo, né, ele levaria essa mensagem e retornaria. Já foi uma figura bastante utilizada na literatura, por desenhos, por charges, né? As pessoas ficavam esperando, né, dizendo, por isso que lá na música Pombo Correio, né, ele justamente trata sobre isso. Então vocês vão poder observar que na nossa literatura a carta vai estar sempre presente, né? Quando eu digo assim na nossa literatura, quando eu falo assim na verdade na nossa cultura, em termos é, dando origem a filmes, livros, poesias, letras de música, né? Essa coisa de levar a mensagem ao outro, né? De fazer a sua mensagem chegar até o outro. Lembrando que você fala assim, poxa, mas o professor já está tratando de um assunto que algo que utilizamos, mas hoje transferimos essa carta pessoal para o e-mail. E é lá que está. Talvez hoje não se escreva mais dessa maneira, né? Imagina se você vai escrever um e-mail para dizer para alguém que o ama. Você pode fazer isso mesmo, que seria um capricho, você dizer coisas lindas. Todo mundo gosta de ler coisas bonitas. Mas hoje você tem os aplicativos de mensagem, onde você manda um coraçãozinho, né? Você manda um olhinho lá com mais regaladinho, enfim, né? Uma bochechinha vermelha. Lá tem diversas formas de você dizer para o outro que gosta e que ama. Lógico que não substitui uma carta, né? Porque uma carta ela é assim, né? Aquilo lá tá pronto, né? Mas aí a carta não, é algo seu, é pessoal, é o que você está sentindo naquele momento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos dar continuidade, eu vou falar agora mais à frente do bilhete e do diário. Também não é uma aula muito longa. E isso vai ser tratado num próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima.